Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão da URGS que envolve aí combustão, uma das principais reações, né, da química que obrigatoriamente você tem que saber para todos os vestibulares, não só para a URGS, como Enem, UFSC, a CAF, todos do Sul e todos do Brasil praticamente, né? E se bobear também exames, inclusive fora do Brasil, né, cara? Então vamos lá, destilação de folhas de plantas ou cascas de algumas frutas com vapor d'água produz misturas líquidas de fragrâncias chamadas de óleos essenciais. Muitos desses óleos são usados como matéria-prima para as indústrias cosmética, farmacêutica e alimentícia. Abaixo são mostradas estruturas e fórmulas moleculares dos principais componentes de alguns óleos essenciais. A gente tem aqui o mirceno, ele diz a origem também, né, que é o óleo de louro, e aí deu a fórmula C10H16, pois nos ajuda bastante, né, porque vai economizar um tempo de ficar contando carbono e hidrogênio. O limoneno, famosíssimo limoneno, né, porque ele tem isomeria aqui óptica, onde um é a imagem do outro, né, e um deles tem o óleo da casca de laranja e o outro está no limão. A fórmula também é C10H6, ainda bem. Isso vai nos poupar muito tempo. E também o citronelal, que é o óleo de citronela, que deu aqui a fórmula também C10H18O. E aí, com respeito à combustão completa, né, desses compostos, repare que foi comentado em combustão completa. Se não tivesse comentado nada, a gente ia se fazer de louco e ia fazer de conta que era tudo combustão completa. Então, vamos começar do início, né, para quem nunca ouviu falar em combustão. A combustão que era simplesmente a queima. E quando a gente queima uma matéria orgânica, né, principalmente essas aí que estão usando, a queima ela sempre vai ter um combustível. Então o mirceno, o limoneno, o citronelado, eles são os combustíveis, podia ser glicose, gasolina. E sempre o combustível precisa de um comburente, o combustível muda, mas o comburente nunca vai mudar. E o comburente é sempre o oxigênio. E se der gás carbônico, que é água, né? Claro que para isso tem que ter carbono, tem que ter hidrogênio, né? Se só tiver carbono, só vai dar gás carbônico. Se só tiver hidrogênio, só vai dar água. Então, se tiver os dois, tem que dar gás carbônico e água, que a gente chama de combustão completa. Então, vamos começar do mais fácil, que é o metano, o GNV. Então, se a gente queimar metano e GNV, repara aqui pro balanceamento que eu vou ter um carbono de cada lado, né? Hidrogênio, cara, aqui eu tenho 4 hidrogênios, então eu tenho que botar um 2 aqui na frente para ficar 4 hidrogênios. E aí eu já tenho minha combustão completa, né? Claro que ainda vai fechar o oxigênio, mas aqui o objetivo dessa questão não é fechar o oxigênio, beleza? Então vamos pegar um outro cara aqui, o propano, por exemplo, do gás de cozinha. Repara que a gente vem direto aqui para o carbono, pô, 3 carbonos, então aqui vai ter 3 CO2. Aqui eu tenho 8 hidrogênios, então repara que vai ter 4 águas, né? Porque 4 vezes 2 vai dar 8, tranquilo? Bom, agora vamos começar a resolver a questão, né? Porque eu tenho aqui o mirceno, que é C10H16. Então, repara, se eu tenho 10 carbonos, eu vou ter 10 gás carbônico, né? Porque tem que fechar o número de carbonos igual dos dois lados. E se eu tenho 16 hidrogênios, tem que ter 8 águas para fechar. 16 hidrogênios. Vamos pegar o limoneno, né, cara? Só que o limoneno, poxa, é a mesma fórmula, né? Eu até botei de novo aqui, mas nem precisava, né, cara? Então, esse cara aqui é o mirceno, esse cara aqui é o limoneno. Mas é a mesma fórmula, a reação de combustão tem que ser a mesma, né, gente? Pelo amor de Deus. E agora o citronelal, que mudou um pouquinho, porque eu vou ter C10. Então, repare que eu tenho 10 carbonos aqui, eu vou ter 10 gás carbônicos aqui, né? E eu vou ter aqui 18 hidrogênios, então eu vou ter 9 águas. Então, é isso que muda, porque 9 vezes 2 é 18, então ela vai ter uma água a mais que os outros aqui, né? Então, vamos ver agora as informações que estamos perguntando. Olha só. Qual está correta, né? Vamos ver. Então, informação 1, a combustão de um mol de cada um desses compostos leva à formação da mesma quantidade de gás carbônico. Bom, gente, tu viu a gente fazendo a queima aqui, né? Então, a gente queimou aqui 10 carbonos, 10 carbonos, 10 carbonos, só pode dar 10 CO2.
Então, como todos deram aqui 10 CO2, né, é a mesma quantidade de gás carbônico. Então, 1 mol, na verdade, é quando a gente coloca os coeficientes, né? Por exemplo, se eu colocar 1 mol aqui, eu vou dizer que vai formar 1 mol de CO2. Se eu colocar 1 mol aqui na frente do propano, né, vai dar 3 mols de CO2. E se eu colocar aqui na frente 1 mol do mirceno, 1 mol do limoneno ou 1 mol do citronelal, 1 mol desse cara vai dar 10 mols de gás carbônico para cada um deles. Por isso que dá para dizer sim que a quantidade é a mesma, é verdade. Não importa se for em mols, gramas ou litros, pela estequiometria a quantidade vai ser a mesma. Então, afirmação número 2. A combustão de um mol de mirceno e um mol de limoneno, vou destacar eles aqui, né, o mirceno e o limoneno, leva à formação da mesma quantidade de água. Bom, como ambos, né, tem essa fórmula aqui que tem 16 hidrogênios, né, obrigatoriamente eles têm que fechar 16 hidrogênios aqui também. Então, o único segredo aqui é que apareceu de novo a expressão 1 mol, né, que quer dizer o número aqui na frente. Então, 1 mol do mirceno e 1 mol do limoneno vão formar 8 mols de água, né? Até eles podiam colocar aqui, né, qual era a quantidade que eles estavam querendo, será 8 mols, será gramas, será litros, mas a gente confere sim, leva a formação da mesma quantidade, então tá tranquila 2. E para encerrar a questão, vamos para a afirmação 3, que é a combustão de um mol de limoneno e de um mol de citronelal. Deixa eu pegar aqui, a gente está comparando agora esses caras aqui, né, limoneno e citronelal, leva à formação de diferentes quantidades de água. Bom, como o limoneno tem 16 hidrogênios, vai formar apenas 8, né, moléculas de água. Se for 1 mol, né, de limoneno, 8 mols de água. Se for 1 mol do citronelal, repare que tem 18 hidrogênios, vai formar 9 águas, né, porque 9 vezes 2, 18. Então, realmente, né, a quantidade em mols, como sai de 1 mol de cada um deles, né, 1 mol e 1 mol, leva a diferente quantidade de água, né? No caso do limoneno, então vamos botar aqui, ó, 8 do citronelal forma 9 águas, então realmente isso aqui é diferente, essa afirmação também está correta. E por isso essa resposta aí fica a letra E, né, de guarda do Embaú. Aê, pessoal do Embaú, um beijo aí pro pessoal do Boicagô. Então, um forte abraço aí, gente. Bom, cara, deixa eu dar uma dica muito boa para vocês, se vocês quiserem ver quais são as reações orgânicas que caem mais na prova da URGS, cara. Se tu quiser um material dividido por matéria, por questões, por provas, por facilidade, por dificuldade, cara, isso a gente tem tudo no Studbook Química na URGS. E também criar vários materiais em grupo do Telegram ou outros links que eu vou deixar todos aqui na descrição, sempre atualizados, tá? Então essa é a maior dica que eu posso te dar aí. Espero que tenha curtido essa resolução. E vou deixar um outro vídeo aqui para mostrar para vocês como a gente entende muito de URGS, cara, e o que cai na URGS nunca muda. É assim já desde 1970 e continua caindo a mesma coisa, cara. Incrível, né? Bons estudos aí então, forte abraço. Tchau.